Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a aula de número 17 de Ciência do Solo 3, Fertilidade do Solo, do curso superior de Tecnologia em Agroecologia, do Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina. Então, na aula passada, nós vimos que os solos do Cerrado, os solos tropicais de uma maneira geral, geralmente são solos ácidos, apresentam elevada concentração de alumínio, e por conta disso, há necessidade de elevar o pH, diminuir a acidez, neutralizar o alumínio tóxico, para que nós possamos ter uma maior produtividade das culturas e também aumentar a atividade microbiológica do solo, aumentar a disponibilidade de nutrientes e outras vantagens aí de você proporcionar ao solo essas condições. Então, isso é feito por meio da calagem, né? Que é o que nós vamos estudar agora nesse capítulo e na próxima aula também, na aula 17 e na aula 18. Então, o que vem assim? Então, olha só, a calagem. A maioria dos solos cultivados brasileiros, eles são ácidos, o que tem levado a reduzidas produtividades, né? Portanto, solos ácidos necessitam de correção química, né? E essa prática, né? A prática utilizada para a correção da acidez na camada arável, de 0 a 20 centímetros do solo, é a calagem, e é feita normalmente com o uso do calcário, né? Então, para se elevar o pH, diminuir a acidez, neutralizar o alumínio tóxico, é aplicado o calcário no solo. E as metodologias de recomendação de calagem consideram a profundidade aí de 0 a 20 centímetros, né? Então, as metodologias, então isso é muito importante ter em mente que é o seguinte, as metodologias de recomendação de calagem, os pesquisadores brasileiros de maneira geral, então, eles padronizaram que as pesquisas para a correção do solo, elas são feitas considerando uma correção de solo nos primeiros 20 centímetros desse solo, né? Então, o índice de pH em água a ser atingido para uma produção economicamente viável é de 5,5 a 6,3, 6,5, pois neste intervalo as plantas têm boas condições de assimilação dos nutrientes essenciais, como fósforo, potássio, enxofre e nitrogênio. Tá certo? Então, a calagem, as metodologias de calagem, elas são boladas, elas são feitas, elas são pesquisadas com o propósito de elevar o pH, atingir um pH de 5,5 a 6,5. Então, observe bem que a calagem ela não tem um propósito de tornar o solo básico alcalino, muito menos neutro. Então, a calagem ela é feita com o propósito de elevar o pH para que ele fique moderadamente ácido, entre 5,5 e 6,3. Então, isso é importante. Agora, quais são as vantagens da calagem? Então, a calagem ela é feita principalmente para elevar o pH, diminuir a acidez, neutralizar o alumínio tóxico. Mas ela tem outras vantagens, né? Além dessas, que são as principais. Quais são as vantagens? O que a calagem proporciona? Ela proporciona a correção da acidez do solo, elevação do pH, fornecimento de cálcio e magnésio, diminui ou elimina os efeitos tóxicos do alumínio, do manganês e do ferro, estimula a atividade microbiana, aumenta a liberação de nutrientes, tais como nitrogênio, fósforo, enxofre e boro, pela decomposição da matéria orgânica provocada pelos micro-organismos, melhoria na fixação biológica do nitrogênio pelas leguminosas, torna a maioria dos nutrientes disponíveis para as plantas, como, por exemplo, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e molibdênio, diminui a fixação do fósforo e aumenta a produtividade das culturas. Não é isso? Então, essas são as vantagens que a calagem proporciona, né? Por que ela diminui a fixação do fósforo? Então, nós vimos, né, na aula anterior, gastamos até muito tempo com isso, vimos que o solo, a boa parte de nossas argilas, tanto a caulinita como os óxidos, hidróxido de ferro e alumínio, apresentam cargas dependentes de pH, né? Então, quando o ambiente é ácido, eu tenho muita carga positiva, muita fixação do fósforo. Se você diminuir a quantidade de cargas positivas pela aplicação do calcário, você vai diminuir a fixação do fósforo. O que se usa para fazer a calagem? Então, isso é muito importante. Então, o que se usa para fazer a calagem? Então, utiliza-se para fazer a calagem o calcário, né? O que é o calcário? Então, em agricultura, o termo calcário é comumente utilizado para designar uma grande variedade de materiais corretivos da acidez compostos por carbonatos, hidróxidos, óxidos de cálcio ou magnésio, né? Então, que materiais são esses? Então, existe o calcário calcítico, né? Então, o calcário calcítico. Então, muitas vezes, qual é a fonte, o material de origem, o material que dá origem aos calcários? Então, o calcário era um pó.
Esse pó, geralmente, ele é feito a partir de rochas que são trituradas, né? Sobretudo as rochas calcárias, né? Sobretudo as rochas calcárias. Então, o que é o calcário calcítico? Calcário calcítico, então, são exemplos de materiais calcários. Então, existe o calcário calcítico, o calcário magnesiano e o calcário dolomítico, né? São os materiais calcários mais utilizados na agricultura e, como nós dissemos, eles são originados das rochas calcárias que são moídas, né? O calcário calcítico é o carbonato de cálcio. Calcário magnesiano é formado principalmente de carbonato de magnésio. E o calcário dolomítico ele é formado de carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Outro material que pode ser utilizado para elevar a acidez, diminuir o pH, eliminar o alumínio tóxico é o óxido de cálcio, CaO, que é conhecido como cal-viva ou cal-virgem, né? E existe também o hidróxido de cálcio, né? O hidróxido de cálcio, CaOH2, frequentemente chamado de cal apagada, cal hidratada ou cal de constituição, né? E existe o calcário calcinado, né, que são os calcários calcíticos, dolomíticos e magnesianos, que passam por um processo de aquecimento. Né? São fabricados pela calcinação, aquecimento das rochas calcárias em fornos e posterior moagem desse material. Né? Então, geralmente, utiliza-se no Brasil as rochas calcárias moídas, né? Que são o calcário calcítico, o calcário dolomítico e o calcário magnesiano. Por quê? Porque é um material mais abundante, é um material, portanto, mais barato e, por outro lado, a cal apagada, a cal hidratada, né, que é o hidróxido de cálcio, eles são mais difíceis de serem trabalhados. Né? Então, a cal virgem, quando em contato com a água, ela aumenta a temperatura. Né? E, às vezes, em contato com material metálico por muito tempo, ela vai oxidar esse material metálico. Portanto, se utiliza principalmente, né, com material calcário no Brasil, o calcário calcítico, o calcário magnesiano, o calcário dolomítico. Agora é o seguinte, qual o efeito químico desse calcário no solo? Então, isso é bastante importante entendermos isso aí, né? Então, a neutralização de um solo ácido com calcário, carbonato de cálcio, pode ser carbonato de cálcio, pode ser representado pela reação. Então, carbonato de cálcio mais água. Então, o carbonato de cálcio é um sal, em contato com a água ele se solubiliza, então nós vou ter 2CaO. Aqui não é 2 moléculas apenas, né? Então são 2 mol de cálcio, 1 mol de carbonato e 1 mol de OH-. Né? Então, quando nós vimos lá, quando nós estudamos unidade utilizada para representar a CTC, nós explicamos o que é o mol, o que é o centimol, né? Então, o que acontece? Então, nós vamos ter a geração desse íon OH-, 1 mol desse íon OH- aqui. Então, uma grande quantidade de íons OH- é gerada a partir dessa reação. E aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a geração desse OH-, esse OH- reage com H+, dando origem à água. Né? Esse OH- também reage com alumínio, neutralizando o alumínio tóxico. Com isso, nós vamos ter, né, a neutralização do hidrogênio e do alumínio. Com isso, nós temos a elevação do pH, a diminuição da acidez e a neutralização do alumínio tóxico. Então, essa é a reação da calagem, né? É a reação que o calcário sofre no solo. Daqui também vem uma importante informação. O calcário, para ele reagir, ele precisa de água. Aqui no Distrito Federal, entre os meses de maio até setembro, não chove. Então, se você aplica o calcário nesses meses, ele não reage no solo, ele não tem efeito. Ele só terá efeito a partir de setembro, outubro, novembro, quando começam as chuvas. Então, isso é muito importante. Agora, o seguinte, como se mede a capacidade do calcário de neutralizar a acidez, né? E a sua velocidade de reação? Então, o calcário ele tem que ter uma certa qualidade, né? Então, essa qualidade do calcário ela é medida por meio do PRNT do calcário. O que é o PRNT? Poder relativo de neutralização total do calcário. Então, esse poder relativo de neutralização total do calcário é um procedimento que é feito no laboratório para verificar a qualidade do calcário. E neste procedimento para verificar a qualidade do calcário, então é medido a sua granulometria. Então, quanto mais fino o calcário, maior a sua superfície específica, mais rapidamente ele se solubiliza no solo. Então, mais o seu efeito é mais imediato.
Por outro lado, esse poder relativo de neutralização total, ele vai medir a concentração de carbonato de cálcio, carbonato de magnésio no solo, que é justamente a sua capacidade reativa. Quanto mais carbonato de cálcio, quanto mais carbonato de magnésio nós tivermos por massa de calcário, maior é a sua capacidade de reação. Então, o poder relativo de neutralização total junta essas duas características do calcário para medir a sua informação. Então, quando você vai adquirir um calcário, quanto maior for o PRNT desse calcário, melhor vai ser a sua qualidade, né? Então, na qualidade do calcário, normalmente se considera a sua capacidade de neutralizar a acidez do solo, a sua reatividade, que está relacionada, sobretudo, ao tamanho dos seus grãos, a granulometria, e ao conteúdo de nutrientes nesse calcário, especialmente de magnésio, né? Então, combinando essas duas características, né? Então, granulometria do calcário, capacidade de reação, chega-se ao poder relativo de neutralização total, que é uma estimativa de quanto de calcário irá reagir em um período de aproximadamente 3 anos. O PRNT é expresso em porcentagem, né? Os métodos de determinação da necessidade de calagem recomendam a quantidade de calcário com base em calcários com valor de PRNT igual a 100%. Porém, é comum calcários com PRNT abaixo de 100%. Nesta situação, através de uma regra de 3 inversa, consegue-se o valor da necessidade de calagem para este calcário. Então, vamos entender melhor essa informação. Então, olha só. Então, existem as metodologias de recomendação de calagem, que vai ser o propósito da nossa próxima aula. Então, vamos supor que você tem lá recomendação de calagem, 2 toneladas, você tem que aplicar 2 toneladas de calcário por hectare. Se o calcário ele tem um PRNT a 100%, o que você vai fazer? Você vai aplicar 2 toneladas de calcário por hectare. Você tem um outro calcário que o PRNT é 82,1%. O que acontece? A qualidade do calcário diminui. Você vai aplicar mais calcário ou menos calcário para ter o mesmo efeito? Então, para ter o mesmo efeito, se a qualidade do calcário diminuiu, para se ter o mesmo efeito, então você tem que aumentar a quantidade de calcário, né? Tem que aumentar a quantidade de calcário. Então, para que você possa saber agora qual é a quantidade de calcário, você tem que fazer uma regra de 3 inversa. Então, a pergunta aqui embaixo. Qual dos 2 calcários se utilizará em menor quantidade para corrigir a acidez do solo? Então, você vai utilizar o calcário de melhor qualidade, né? Uma quantidade menor do calcário de maior qualidade, né? Porque se ele tem uma qualidade maior, você precisa de uma menor quantidade dele, né? Então, olha só, vamos ver qual a quantidade. Então, olha só, recomendação de acordo com o cálculo. Então, a recomendação é 2 toneladas por hectare, calcário PRNT igual a 100%, quanto de calcário você vai utilizar? Então, nós vamos utilizar a quantidade de calcário a ser utilizado, 2 toneladas de calcário por hectare. Ok? Por quê? Porque o PRNT é 100%. Agora, a recomendação de acordo com o cálculo, 2 toneladas de calcário. Calcário B ele tem 82,1% de PRNT. Então, o que nós fazemos? Vamos montar a regra de 3. Nessa regra de 3, de um lado, a gente vai colocar a quantidade de calcário. De outro, PRNT. Então, eu tenho 2 toneladas de calcário, significa o quê? Eu tenho 2.000 quilos. 1 tonelada equivale a 1.000 quilos. 2 toneladas, 2.000 quilos. Então, 2.000 quilos de calcário eu aplicaria se o PRNT fosse 100%. É isso? Porém, o PRNT do calcário é quanto? Então, PRNT embaixo de PRNT, eu quero saber qual é a quantidade de calcário. Então, a quantidade de calcário aqui vai ser X, não é isso? A quantidade de calcário, X. E o PRNT é 82,1. Então, para a quantidade de calcário, qual a quantidade de calcário nós vamos utilizar? X. E para um PRNT, 82,1%. Então, olha só, se nós fizermos a regra de 3 direta, como nós estamos observando aqui, nós vamos ter uma quantidade de calcário menor que 2 toneladas por hectare, né? Então, nós temos que entender que essa regra de 3 é uma regra de 3 inversa. Como é que a gente sabe que se essa regra de 3 inversa? Então, nós perguntamos aqui o que aconteceu com o PRNT aqui, ó. O PRNT diminuiu, tá certo? O PRNT do calcário diminuiu. Se o PRNT do calcário diminuiu, o que vai acontecer com a quantidade de calcário? A quantidade de calcário aumenta, tem que aumentar, não é isso? Então, ao fazer essa pergunta, nós observamos que essas setas elas têm sentidos contrários. Se elas têm sentidos contrários, significa que isso aí é uma regra de 3 inversa, né? Se ela é uma regra de 3 inversa, o que nós vamos fazer?
No lugar do 100, eu vou colocar o 82. E no lugar do 82, eu vou colocar o 100. Então, eu vou inverter um dos elementos aqui dessa regra de 3. Né? Eu vou inverter para que nós possamos fazer uma regra de 3 correta. Então, aconteceu aqui. Ó, no lugar do 100, eu coloquei o 82. E no lugar do 82, eu coloquei o 100. Então, nós invertemos um dos lados aí dessa regra de 3. E agora nós vamos fazer a regra de 3 normalmente, para saber qual é a quantidade de calcário que nós vamos utilizar. Então, 2.000 quilos de calcário para um PRNT de 82,1% e X para 5%. Então, como é que se resolve a regra de 3? Regra de 3, produto dos extremos é igual ao produto dos meios. X vezes 82,1 é igual a 100 vezes 2.000. Então, é isso que nós vamos fazer. Produto dos extremos, x vezes 82,1 é igual a 2.000 vezes 100. Esse 82 aqui, ele está multiplicando, ele vai passar para cá dividindo, não é isso? Então, vai ser 2.000 vezes 100 dividido por 82,1 vai dar quanto? 2.436,53 toneladas por hectare, né? Arredondando, 2.433,05 quilos por hectare, desculpa, quilos por hectare, quilogramas por hectare, né? Se quisermos transformar isso em toneladas, vai dar quanto? 2,44 toneladas por hectare, só dividir por 1.000, né? Então, vai dar 2,44 toneladas por hectare, ok? Olha, tem que se tomar muito cuidado quando se trabalha com esses números aqui. A nomenclatura brasileira diz o seguinte: o ponto, na nomenclatura brasileira, o ponto é utilizado para separar a milhar e a vírgula é utilizada para separar a decimal. É muito comum os estudantes confundirem essas informações aqui. Tá? Então, se tiverem dúvidas, procurem lá a matemática do ensino fundamental para entender essa nomenclatura. Ponto, né, na nomenclatura da escrita dos números, o ponto é utilizado para separar a milhar e a vírgula é utilizada para separar a decimal. Né? Classificação dos calcários. Então, os calcários eles podem ser classificados pelo teor de magnésio e pelo valor do PRNT. Pelo teor de magnésio, os calcários eles podem ser divididos em calcários calcíticos, magnesianos e dolomíticos. Né? O que é um calcário calcítico? O calcário calcítico é aquele que tem menos de 5% de MgO, óxido de magnésio. Calcários magnesianos é aqueles que têm de 5 a 12% de óxido de magnésio. Calcários dolomíticos, mais que 12% de óxido de magnésio. Né? Então, o calcário que tem mais magnésio não é o calcário magnesiano, é o calcário dolomítico. Né? Dentre esses 3 calcários, se você tiver a opção para adquirir esses 3 calcários e eles tiverem o mesmo PRNT, então deve ser escolhido o calcário dolomítico. Né? O calcário dolomítico. Nós vimos que a calagem, um dos principais objetivos da calagem, qual é? Neutralizar o alumínio tóxico, elevar o pH, diminuir a acidez, neutralizar o alumínio tóxico, não é isso? Agora, o calcário também fornece cálcio e magnésio. A principal fonte de fornecimento de cálcio e magnésio nos solos tropicais é por meio da calagem. Portanto, essa calagem, quando você tem um calcário dolomítico, o calcário dolomítico é mais rico em magnésio. Então, você deve escolhê-lo ao se fazer a calagem. Né? Outra classificação dos calcários refere-se ao quê? Pelo PRNT, os calcários podem ser classificados em calcário do grupo A. Ele tem de 45% a 60%. Calcário do grupo B, de 60% a 75%. Calcário do grupo C, de 75% a 90%. E calcário do grupo D, maior que 90%. Então, deve-se escolher aquele calcário dolomítico e aquele calcário que tem um PRNT mais elevado, né, que é o calcário do grupo D. Então, olha só, com isso nós entendemos um pouco mais do calcário, como é que ele reage no solo, qual é a sua função, quais são os problemas provocados por uns solos ácidos. Né? Na próxima aula, portanto, nós vamos ver as metodologias de recomendação de calagem. Então, é o assunto da nossa próxima aula. Então, portanto, bom dia, boa tarde, boa noite. Até a nossa próxima aula. Muito obrigado pela presença de vocês.